Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda quinta-feira, a gente recebe um convidado dentro desse segmento. Opa, gente, é o ar-condicionado. E a nossa convidada desta quinta-feira é a doutora Alessandra Correia, nefrologista do Hospital de Clínicas de Itajubá. Bom dia, doutora Alessandra. Bom dia, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e falando um pouco a respeito dos rins, que é a minha especialidade, né, minha área de atuação, e são os órgãos tão importantes aí para o funcionamento correto do organismo, né? Ô, doutora Alessandra Correia já esteve aqui, né? Tive aqui em agosto, no dia D, que eu falei sobre conscientização sobre a hemodiálise. Isso e a diálise mesmo. peritoneal. Mas como pode ser que tenha alguém que não tenha assistido, Sim. o Correia é de Itajubá? É Maria da Fé. Maria da Fé. Parente de quem mesmo? Eu sou da padaria do Tiaguinho. Ah, isso mesmo. E a padaria vai bem, obrigada? Bem, graças a Deus. Ai, que delícia aquela padaria lá. Bom, hoje, doutora Alessandra, dia 13 de março, é o Dia Mundial do Rim. E a Sociedade Brasileira de Nefrologia organiza a campanha, né, desse Dia Mundial do Rim no Brasil. Exatamente. E o tema deste ano é: seus rins estão ok? Exatamente. Né? É 19º ano da campanha aqui no Brasil, sabe? É uma campanha mundial, na verdade, que a Sociedade Brasileira de Nefrologia adere e divulga todos os anos. E por que esse tema tão importante hoje a gente está abordando? A gente aborda principalmente a prevenção, né? Porque Ótimo. a doença renal crônica ela é silenciosa. Então, na maioria das vezes, os pacientes só vão descobrir que tem o problema quando já está num estágio muito avançado, muito final. Doutora Alessandra, daí a importância dessa campanha. Exatamente. Porque a gente precisa descobrir nos estágios iniciais para a gente poder controlar e prevenir a progressão dessa doença. Porque quando o paciente já chega no estágio avançado para a gente não consegue recuperar o perdido, né? E o paciente muitas das vezes vai precisar já de uma terapia de substituição renal, uma hemodiálise, um transplante. Que triste, né, querida? Deixa eu falar para você, doutora. Quando eu li seus rins estão ok, eu pensei assim, como é que eu vou saber se ele está ok? Exatamente. E é tão simples, não é complicado a gente descobrir isso. Então, com o exame que a gente está divulgando agora, que é o exame que a gente usa para descobrir desde os estágios iniciais, é a creatinina. Creatinina? Exatamente. É um exame que tem na rede pública, ele não é caro, é um exame de fácil acesso, qualquer pessoa pode dosar e muitas das vezes os próprios profissionais não nefrologistas, eles pedem esse exame nos check-ups, né, que a gente costuma fazer. Ah, que bom. É para pedir, né? A creatinina, ele é um metabólito que vem do músculo da gente e é eliminado pelo rim. Então, quando o rim não está eliminando corretamente esse metabólito, ele começa a acumular e a gente descobre que não está indo bem, que a gente precisa fazer alguma coisa. Um outro exame muito importante, além da creatinina, é o exame de urina simples. A rotina de urina que a gente pode fazer ou quando a gente está com algum sintoma, ou também no check-up. É aquele tipo 1 famoso? Exatamente, é a urina tipo 1. Porque daí a gente consegue ver microscopicamente o que o rim está eliminando. Tem coisas que não é para eliminar. Se ele está eliminando, tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa investigar. Por exemplo, doutor, o que a gente não pode eliminar na urina que vai nos prejudicar? Proteína e sangue, principalmente a proteína. A proteína é muito grande. Os filtros que existem dentro dos rins, eles não deixam que essa proteína passe em excesso para a urina. Então, se está passando, a gente precisa ver o que está acontecendo, porque além de ter alguma coisa acontecendo, ela ainda prejudica, ela ainda acelera a perda do funcionamento renal. Ai, que judiação. E uma forma da gente perceber isso no dia a dia, se eu estou perdendo ou não proteína na urina,
além desse exame de urina tipo 1, né, é observar a minha urina. Ah, isso que eu ia perguntar, se é interessante você fazer xixizinho e olhar. É sempre bom dar uma olhada, né? Porque o ideal é que a nossa urina seja clara, um amarelo claro, né? Mais transparente. Se ele está muito concentrado, quer dizer que a gente está tomando pouca água. Mas em relação à proteína em si, quando a gente faz urina e faz muita espuma no vaso, parecendo um chope mesmo, né? Nossa, uma coisa grande, Nádia, olha que quantidade, interessante. é um sinal de que a gente está perdendo proteína na urina. E a gente precisa investigar isso com uma certa Meu Deus. urgência. E é bom também observar nas crianças. Sim, nos adultos e nas crianças. Então fez bolinha, aquele negócio parecendo chope, cuidado. Exatamente. Outro sinal também é sangue, que daí não vai ser só problemas renais, mas em todo o trato urinário, né? Porque a urina faz um percurso para sair de dentro do nosso organismo, né? Passa pela bexiga, pela uretra. Então, sangue também é um sinal de alerta que a gente tem que ir procurar ajuda. Ô, doutora, eu tomo muita água, mas muita água. E a minha neta observou. Falou, vó, seu xixi é tão branquinho, parece água. Exatamente. Isso é ótimo. Pois Isso é ótimo. A urina concentrada é um sinal de desidratação. A gente está tomando água insuficiente. Então, é uma maneira fácil da gente ver se a gente está precisando realmente tomar mais água ou não. Olha só. Mas essa da urina do chope, A gente eu fala para... adorei a comparação, porque ninguém vai esquecer, né? Não vai. Porque o homem, principalmente, que faz xixi em pé, pode fazer um pouquinho de espuma, principalmente de manhã, né? Na hora que faz xixi. Eu não tô falando dessa espuminha, pouquinha, que faz Sim. ali por ele fazer em pé, né? O xixi. Tô falando de uma espuma expressiva, sabe? Com borbulhas. Exatamente. Agora, outra coisa que eles falam, doutora, é do sal. O sal é o grande vilão mesmo? É um grande vilão. A dieta com muito embutido, com muita concentrada, muita coisa industrializada, tem muito sal, né? E o sal, ele é prejudicial, ele acaba elevando a pressão. Hoje, o que a gente tem, né, não só no Brasil, mas no mundo, as duas principais causas de problemas renais são a hipertensão e o diabetes. São doenças comuns que a gente vê em grande parte da população e a gente sabe que com o decorrer dessas doenças, principalmente se está descontrolado, vai levar a uma doença renal. Então, a gente fala para todo mundo dosar a creatinina, todo mundo ficar atento à urina, mas essa população em especial precisa de uma atenção maior ainda, porque eles são os mais propícios a ter a doença renal, entendeu? Ele é um órgão importante, os rins são órgãos importantíssimos ao nosso organismo, então, Sim, ao funcionamento dessa máquina aqui. Com certeza, a função dele não é só eliminar a água, né? O xixi, ele elimina as toxinas todas que são produzidas, produz hormônios que participam da regulação da pressão arterial, participam da formação de sangue na medula, né? A eritropoetina produzida pelo rim, ela faz formar glóbulos vermelhos e participa da formação da parte óssea também, sabe? Então, os rins, eles têm uma gama de funcionalidades, não só colocar água para fora, né? Então, desde o momento que ele começa a perder essas funções, eu posso ver alteração em todos esses estágios. E como eu disse, no início, até o rim perder lá, ficar funcionando só 30%, 20%, a gente não sente nada. O paciente não sente nada. O corpo vai se adaptando. Então, tem esses sinais sutis que eu falei da proteína, disso, mas os sintomas mesmos de perda de apetite, perda de peso, náuseas, vômitos, confusão mental, inchaço, isso a gente já vê no estágio muito mais avançado. Ai, que judiação. A pessoa consegue sobreviver com o rim, doutora? Consegue, tanto que hoje a gente faz transplante, né, entre pessoas vivas, uma pessoa doa para outra, né, e fica o resto da vida com um rim só. É claro que a atenção a esse único rim tem que ser redobrada, porque quando a gente tem dois, se um entra em disfunção por um motivo que seja, uma infecção, um cálculo ou uma alteração anatômica, enfim, o outro dá conta do recado. Quando eu estou falando de disfunção renal, quer dizer que os dois já estão comprometidos, entendeu? É outra coisa também, doutora, deixa eu pegar aqui, doutora Alessandra, além do sal, que é o grande vilão,
Tem outros vilões? Temos, a gente tem vários vilões, né? Tem medicamentos, então a gente tomar medicamentos sem indicação, sem ter uma orientação correta, é prejudicial. Os principais medicamentos que interferem no funcionamento dos rins são os anti-inflamatórios. Então, tomar anti-inflamatório sem, tomar com frequência, sem uma indicação médica, é prejudicial. Então, os anti-inflamatórios são cataflã, diclofenaco, meloxicam, ibuprofeno. Nossa. Então, tem que tomar com indicação, né? Se tiver um quadro de dor, alguma coisa, o importante é dar preferência para uma dipirona, um paracetamol, coisas que não são anti-inflamatórios. Chás, coisas que a gente não tem muito estudo, que a gente não sabe de onde vem. Então, esses manipulados, essas coisas que a gente não sabe de onde... Não tem muito estudo mesmo, né? Pode ser prejudicial para os rins. Agora, a gente tem visto, desde a pandemia, uma grande parte da população está tomando muita vitamina D. Intoxicação por vitamina D também pode levar a prejudicar boa os falar rins. isso, que parece assim uma neura. Tudo tem que tomar vitamina D. Sim, a gente precisa, sim, da vitamina D, mas a gente precisa dela dentro do valor de referência. Doses extrapoladas dessa vitamina D pode levar a uma intoxicação e prejudicar os rins de forma aguda. Não estou falando de forma crônica, mas de forma aguda, sim. Favorecer cálculo renal. Então, são todas coisas que a gente pode prevenir, né? É verdade. Uma coisa importante também é dieta hipercalórica. O paciente que ganha muito peso e fica obeso, nossos rins eles foram feitos para o nosso tamanho de corpo. A partir do momento que eu estou muito acima disso, eu preciso hiperfiltrar mais, pode sobrecarregar os rins e levar a uma perda de função a longo prazo. Agora, outra coisa, doutora, a gente come muito embutido, né? Sim. Eu tô parando. Confesso para você que eu tô parando. Tô gostando, mas não. Tô evitando produtos enlatados. Ótimo. Não é? Uhum. Esses salgadinhos que compra em pacote. Uhum. É gostosinho, mas não é legal. Não, Batata frita em pacote. tudo que for prejudicial para a saúde vai prejudicar os rins. Então, assim, a gente bate muito nessa tecla na hora de preservar a função renal. Atividade física, uma dieta saudável, coisas mais naturais, né? A perda de peso, controle das suas doenças de base. Então, são as principais coisas que a gente pode fazer para manter os rins funcionando de forma adequada, né? Aqui, ó, doutora, para os pacientes renais crônicos. Renais crônicos é aquele que já está fazendo hemodiálise? A gente tem vários estágios da doença renal crônica, tá? Para fazer diálise, o rim tem que estar funcionando bem pouquinho. A gente considera o estágio 5. Então, o rim já não está dando conta do recado mais. Existe estágio antes disso, estágio 2, 3, 4 e aí sim o 5. Então, antes desse estágio 5 de hemodiálise, eles são considerados renais crônicos e a gente tem que ter uma atenção maior com eles, sim. Ah, tá. Outro tipo de alimento que estão perguntando aqui, a banana faz mal para os rins, já que é rica em potássio? Não é que ela faz mal para os rins. Quando os rins vão deixando de funcionar, eles param de eliminar certas toxinas. E dentre elas, o potássio começa a se acumular no corpo. Então, ali, depois que o paciente passa do estágio 3 para o 4, já tem uma tendência maior a acumular potássio no corpo. E aí a gente começa a orientar alguns alimentos que a gente tem que reduzir a quantidade. E aí a banana entra neles. Mas são vários alimentos. Existe até uma orientação que a gente dá para o paciente que tem necessidade de restringir esse potássio, que é dar preferência primeiro para as frutas e verduras que tem menos, mas o alimento que tem mais potássio a gente orienta. Colocar de molho, trocar a água, porque a água, quando eu coloco o alimento de molho, sai do alimento para a água. A gente troca, a gente consegue reduzir o teor de potássio do alimento. Então, assim, a gente trabalha muito junto com o nutricionista para orientar dessa parte. O nutricionista é importantíssimo. Exatamente. Até porque não só do potássio, vão ter outras restrições que o renal crônico no estágio mais avançado vai precisar, que é a questão da proteína, o excesso de proteína. Então, a gente tem que ter um olhar, individualizado, não são para todos os renais crônicos, vai depender muito do que ele está acumulando, para a gente poder orientar o que ele vai ter que restringir. Aí o nosso rim, ou os rins, eles começam a acumular.
Isso. Como é que eu vou fazer uma faxina? Como é que eu vou limpar esses rins? Nesses estágios mais avançados, não tem Não? muito por onde a gente ir. A gente vai ter que submeter esse paciente a uma terapia substitutiva, né? Substituir o rim de alguma forma. E o que a gente tem é a hemodiálise ou a diálise peritoneal, que daí eu consigo sim limpar o sangue do paciente e tirar o excesso de líquido. Ah, é? Uhum. Ah, então tipo assim, uma medicação para limpar não funciona. Existe no mercado uma medicação que chama ketosteril, que ela é usada para alguns pacientes selecionados que a gente consegue postergar um pouco o início da hemodiálise. Que a gente faz uma dieta bem restritiva com o paciente, são medicamentos caros, que a gente consegue empurrar um pouquinho para frente, adiar um pouco o tratamento. Mas quando chega nesse estágio, não tem outra coisa que a gente possa fazer, né? Não entendi. Então vai ser ou a hemodiálise, ou a diálise peritoneal, ou um transplante renal. Vão ser essas 3 opções que a gente tem. Quando eu pego no estágio mais precoce, por isso que a gente está falando hoje da dosagem da creatinina e da urina, né, da coleta da urina, hoje no mercado a gente tem medicamentos que ajudam a postergar essa perda de função renal. Então, eu tenho hoje como tratar esses pacientes. Eu não consigo recuperar a função renal, mas eu consigo retardar a sua progressão para uma diálise futura. É claro que não só o medicamento, tudo que eu falei antes de controle de estilo de vida, controle da doença de base, como eu disse, a pressão alta e a diabetes são as principais doenças, então eu tenho que ter um controle muito rigoroso dessas 2 patologias, sabe? Nossa, outra coisa que eu estou pensando. A gente, por ignorância, deixa de tomar determinadas atitudes que podem nos ajudar a prevenir doenças. Mas nós estamos falando dos rins aqui, que hoje é o Dia Mundial de Conscientização, mas a gente tem que lembrar também dos outros órgãos. Tem esse olhar, doutora, que você está trazendo aqui para nós, doutora Alessandra Correia, de falar, olha, gente, toma cuidado. Os rins é importante. A gente está numa fase acho que da medicina, né? Não só da medicina, da saúde, que as pessoas estão deixando um pouco de procurar o profissional no momento da doença e tentando procurar antes. Isso é muito bom, é muito importante, porque prevenir é o melhor remédio, né? Ah, já diria, né? A minha vozinha, que Deus a tenha. E essas campanhas a gente acha, é bobeira, sei que. Não, não é não. Não é, inclusive. Não é bobeira, não. Queria a oportunidade de estar aqui para falar. Hoje a gente está fazendo um evento mesmo, né, sobre essa conscientização dos rins dentro do hospital com os nossos funcionários, mas no sábado a gente vai fazer uma divulgação lá no Parque Municipal. Ah, que bom! Que horas, doutora? Vai ser o dia todo, na verdade. Vão ser períodos durante o dia. A gente vai fazer uma corrida pelo rim às 7 horas da manhã, lá no parque. E depois, a partir das 8, a gente já vai estar com essas orientações que eu dei aqui. A gente vai continuar lá. E a gente também fez parcerias com alguns laboratórios para dar um voucher para os pacientes que tiverem interesse. Os pacientes não, as pessoas, né? As pessoas. Que tiverem interesse, coletar a sua creatinina nos laboratórios com desconto especial. Então, alguns laboratórios aqui da cidade estão com parceria com a gente. Os pacientes vão coletar essa creatinina, as pessoas que quiserem e que se interessarem, né? Quiserem saber como estão seus rins. E os pacientes que tiverem alteração, a gente vai tentar chamar para passar com a gente e a gente dá uma orientação como eles têm que se portar a partir daí. A Marlene Duarte está por aqui. Um abraço. O exame de urina tipo 1 vê a creatinina? Não, ele não vê a Não. creatinina. A creatinina ela é dosada no sangue. O que a urina tipo 1 vê, ela vê o que o rim está eliminando. Então dá pra gente ver aquela questão da proteína que eu comentei anteriormente, sabe? Sei. Se a pessoa tá ou não perdendo proteína. Inclusive é um exame de rastreio que a gente faz para o paciente hipertenso e diabético, porque é o primeiro sinalzinho indireto aí que a função renal está começando a sofrer por essas doenças. Então, a urina tipo 1, eu vou ver a perda de proteína e a perda de sangue na urina. A creatinina é no sangue, tá? Olha aí o que. Doutora, outra coisa. Agora eu fiquei com vontade de saber
a minha creatinina. Doutora Alessandra, posso chegar no laboratório e falar, olha, eu quero fazer Pode. para ter a dosagem, eu preciso ter exame médico? Não, pode chegar, qualquer pessoa pode chegar e falar que quer dosar. Inclusive na rede pública também, nos postos de saúde. Por lá eu acredito que vai precisar do pedido, mas o próprio profissional que está atendendo o paciente ali na unidade básica, ele vai prescrever e solicitar esse exame. Mas qualquer pessoa que chegar no laboratório pode dosar a sua creatinina. Ah, isso é... A partir de que idade, doutora? Qualquer idade, a gente dosa em criança também. Aqui, doutora Alessandra Correia. Olha, o Alessandro está aqui. Alessandro Rodrigo Braga. Doutora, eu uso bomba com fentanil, clonidina, BUP oral, morfina, 40 miligramas, de 4 em 4 horas, canabidiol, pregabalina, 300 ml, de 12 em 12 horas. Estou com muito medo por conta dos rins. Ele tem síndrome de Fabry. Ele está com medo dos rins dele. É uma doença genética, né? Eu falei das principais doenças que acometem os rins da população geral, que é a pressão alta e diabetes, mas tem uma porcentagem menor de pacientes que têm doenças genéticas que acometem os rins. O que é essa doença, doutora? Fabry? Falei certo? Doença de Fabry. É uma doença que ela altera... Exatamente. Ela altera o colágeno, um dos colágenos nossos, e ela começa a acometer várias partes do corpo, não só os rins. Os rins é só um dos acometidos. Certo. E sim, ela pode levar a uma doença renal crônica e, em alguns casos, até precisar de hemodiálise. Como que a gente trata isso? Existe tratamento específico para essa doença e vai precisar... Eu precisava saber os exames dele, né? Então, ele precisa passar realmente em consulta, ele precisa acompanhar. Com certeza ele está sendo acompanhado por algum profissional, não sei se cardiologista ou o próprio nefrologista, e tem o risco sim, mas com o tratamento esse risco diminui. Não pode perder segmento. E ele usa muito medicamento para dor, Nossa, pra dor crônica. Coquetel aqui que ele usa. A gente tem que Até o canabidiol ele usa, que é bom. Sim. A gente tem que ficar atento se nenhum desses medicamentos está somando, né? Porque ele já tem uma doença genética que prejudica o rim. Se ele tiver mais medicamentos, eu não estou me recordando todos, é grande a lista. Nossa, é morfina, são todos. cloridina, fentanil. Não tem nenhum anti-inflamatório, isso é muito importante. Espero que ele não esteja tomando nenhum anti-inflamatório. Ele diz que é paciente da doutora Luciene. A Luciene é nossa colega lá. Ah, a gente é? trabalha junto. A doutora Luciene é nossa colega no hospital, no Hospital de Clínicas. É nefro também? É nefrologista. Nós somos vários nefrologistas lá no hospital, né? Cada um está numa parte da campanha. Inclusive no Instagram do HCI tem vídeos de alguns dos nossos colegas que estão publicando sobre esse Dia Mundial do Rim. E a doutora Luciene publicou também hoje, depois se alguém quiser conferir lá. Ele está muito bem assistido. Não pode perder o segmento, porque tem o risco. E como eu disse, a prevenção é o melhor caminho. É verdade. Então, se a gente deixa, o rim tá bom, nunca mais vou voltar no meu profissional, isso sim... Aí que está o perigo, né? Doutora, o Alessandro, então é bom você dar uma olhada aí no vídeo da sua médica e você chegar, sentar com ela. Exatamente. Passar essa dúvida todos que você esses tem. Medos, né? Todos esses medinhos, quer dizer, medão, né? Sim. Que você tem para ela, que é a pior coisa. O medo vem da ignorância. Então, nada como você sentar com a doutora lá e esclarecer. Doutora, em que momento fala-se para o paciente, você dá o diagnóstico, vamos ter que fazer hemodiálise? Antigamente tinha um valor que a gente falava. A partir desse valor tem que fazer hemodiálise de funcionamento do rim, né? De perda do rim. Hoje, não só o valor da creatinina. Envolve também outras questões. Sintomas que os pacientes estão sentindo, que estão apresentando, né? E alguns metabólitos, algumas toxinas que começam a acumular em excesso no organismo, podendo prejudicar outras coisas. Então, o paciente ele tem que estar com um grau avançado, lá no estágio 4 para 5 de disfunção renal, com o rim funcionando 10%, 15% ou menos que isso. E
acumulando muito potássio, que a gente comentou agora há pouco, uma ureia muito alta, já dando sintomas como enjoo, vômito, perda de peso. O paciente começa a acumular muito líquido, inchaço. Às vezes ele nem está com uma disfunção tão grave assim dos rins, mas já está acumulando muito líquido e a gente não consegue só com remédio controlar isso. Doutora, outra coisa também, o fato do paciente ser jovem, doutora Alessandra Correia, a resposta ao tratamento é melhor? Eu não digo a resposta, mas assim, eles toleram mais coisas, né? Eles se adaptam mais fácil. Para o idoso é um pouco mais difícil, né? É tudo muito sofrido. Então, a gente tenta deixar o ambiente um pouco mais tranquilo para eles. É claro que o tratamento vai ser o mesmo para os dois. A hemodiálise ela não é uma cura, né? Ela é uma ponte. Ela é uma ponte para o paciente continuar vivo até ele ser transplantado. Ou até recuperar o rim nos casos de insuficiência aguda. A insuficiência crônica é muito difícil o paciente recuperar. Eu falo muito difícil porque na medicina a gente não pode bater o martelo em tudo, né? 2 vezes não é 4. Mas é muito mais complicado depois que o paciente já virou crônico, já está mais de 3 meses em diálise, ele recuperar. Mas nos casos agudos ele pode recuperar a função sim. Mas de qualquer forma, a hemodiálise ou a diálise peritoneal vai ser uma ponte para o transplante, por exemplo. Porque ele não cura, não faz voltar a funcionar. Ele só faz a função dos rins até ou ele recuperar nos casos agudos, ou o paciente transplantar nos casos crônicos. O Alessandro falou que ele toma também Replagal de 15, deve ser de 15 dias. É o tratamento da doença de Fabry. É? É o tratamento. Nossa, nunca tinha ouvido falar dessa doença, estou impressionada. É uma doença rara não só na nefro, né, na parte renal, tem muitas doenças raras. A Fabry ela não comete só os rins, ela comete outros órgãos. Doutora, estou pensando aqui, doutora Alessandra, quando você dá essa notícia para o seu paciente ou para a sua paciente, vai precisar fazer hemodiálise, como é que é a reação, doutora? É muito difícil, não é uma notícia fácil de dar, né? Porque ninguém quer, né, bem? Quer estar nessa situação, né? Mas a gente tenta abordar de outra forma, que é uma nova chance que a pessoa vai ter. É o que a gente tem de recurso para a pessoa continuar viva. E assim, existem as 2 modalidades, a gente tem que apresentar as 2 modalidades, né? De diálise peritoneal e de hemodiálise, que é essa através do sangue, que tem que ir 3 vezes na semana ou mais, né? Depende da prescrição. Que coisa. Lá no setor e fazer. Ou a peritoneal que o paciente faz em casa. Então, tem que ver o que é melhor para o estilo de vida dele. Hoje, a gente tem recursos para o paciente não ficar preso só naquela cidade, naquela clínica. Ele pode fazer um trânsito, pedir uma diálise em trânsito, ir para outra cidade para poder dialisar em outro local, para ele não ficar só restrito ali. É verdade, mas é difícil, né? A aceitação não é fácil. Então, a gente tem que falar desde os estágios iniciais e comentando que existe essa possibilidade e que a gente vai tentar postergar o máximo que a gente conseguir com o medicamento que a gente tem hoje e com a mudança do estilo de vida. Eu dependo muito da aderência das pessoas, do paciente, para ele ter essa sobrevida maior fora de hemodiálise, sabe? Mas a gente precisa começar a conversar desde o início. Apesar de ninguém querer ouvir essa palavra, né? Hemodiálise. Nossa, tem trauma. Então, a gente tem que conversar sobre isso, mostrar que também não é um bicho de 7 cabeças. Hoje que existe vida após a hemodiálise. Existe. Vai ser uma readaptação, mas vai existir vida. E hoje os tratamentos estão muito modernos, né? Então, não tem aquela... igual era antigamente, que os pacientes passavam muito mal. Hoje a gente consegue ter mais controle do tratamento e proporcionar uma vida melhor durante, sabe? Doutora Alessandra Correia, por isso a importância da gente falar, bater na tecla sobre doação de órgãos. Exatamente. Nós temos que falar, gente. Se você não sabe a importância, dá uma passadinha no hospital, vai lá ver, pede para entrar numa UTI para você ver, não é? Exatamente. E outra coisa,
tem que conversar com a família. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, o que puder aproveitar, deixa Tem que aproveitar. Exatamente. Não é que a gente não leva nada, gente. A gente só leva as boas ações para o E plano uma espiritual. pessoa que aceita doar, uma família, né, que ouviu a vontade da pessoa e aceita fazer essa doação, pode ajudar tantas pessoas. Tantas pessoas. São tantos órgãos que a gente pode aproveitar e dar uma segunda chance para tantas pessoas, né? É verdade. O Alessandro está agradecendo muito você, viu? Imagina. Mandando um abraço para mim. A Marlene Duarte Vieira falou que amou a entrevista. Excelente entrevista. Obrigada. Coisa boa. Doutora, mais alguma dica, gente? É isso, vamos olhar para os rins, né? Não deixar chegar lá na frente e aí correr atrás. Vamos tentar prevenir, né? Hoje, com esse Dia Mundial do Rim, a gente quer isso. Falar para as pessoas que os rins existem, eles são muito importantes para o nosso funcionamento do organismo. E com exames simples a gente consegue detectar. É muito importante fazer check-up. Vamos todo mundo dosar a sua creatinina. É verdade. Né? E para saber mais, conversar, você vai estar lá, doutora, no parque? Vou estar no parque. A gente fez uma escalinha, então a gente vai ter períodos na parte da manhã, no horário da tarde também. E vão ter profissionais, tanto enfermeiros, técnicos e médicos, para fazer essas orientações. A gente espera vocês lá. A partir de que hora, doutora? 7 horas da manhã já começa a corrida pelos rins do HCI. A corrida pelos rins. Às 7 horas já vai ter gente lá e a partir das 8 a gente vai estar com uma tenda para divulgar. Então, gente, apareça lá, converse com o pessoal. Doutora, quero agradecer muito você ter vindo aqui hoje, doutora Alessandra Correia. Aprendi muita coisa com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Nádia Maria, muito obrigada a todos vocês. Obrigada pela participação aqui nas 3 redes sociais, todas as nossas mídias. Beijão com muito carinho e até a próxima quinta, se Deus assim permitir.